a noção. Então, pessoal, vamos lá. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre justamente o que a Eva Maria Lakatos, ela coloca, ela vai abeberar-se lá em Blau Scott, né? E traz justamente essa citação aqui, falando desses 4 tipos de organizações formais, né? Então, ela fala aqui dos objetivos, que são associações, benefício mútuo, firmas comerciais, organização de serviço e organização de bem-estar público, que são as empresas públicas, né? E aquelas que são mesmo de direito privado, mas que são criadas para atender ao público. E aqui nós temos, já no nosso início, falando dessas associações de benefícios ou de benefício mútuo. Essas são pertencentes ao terceiro setor, né? No caso das ONGs, das cooperativas, são organizadas também em alguns partidos políticos criam instituições beneficentes dentro do partido para fazer a parte social dentro dos partidos, né? Os sindicatos também, entidades filantrópicas, associações profissionais, entre outras. Então, são essas aqui que são classificadas como as organizações de benefício mútuo, tá? E aí nós temos aqui que nesse setor, né? Aqui, nesse tipo de organização, os beneficiários principais são os seus proprietários, né? São aqueles que criam, né? E aí temos aqui a indústria, as empresas, lojas, isso aqui são as firmas comerciais, né? Aí temos aqui as indústrias, empresas, lojas, bancos, companhias de seguro, entre outras. Então, todas aquelas empresas que têm, ou que seja um proprietário, ou que seja um sócio majoritário, ou mesmo que seja as empresas, sociedades anônimas, né? Então, elas são criadas e são fundadas e estão dentro das firmas comerciais e geralmente são geridas pelos seus proprietários, né? Aí vamos ver aqui até a gente cita, citei para vocês algumas, dando exemplo de indústria, empresas, lojas, bancos, companhias siderúrgicas, como exemplo dessas firmas comerciais, né? Temos aqui a seguir as organizações de serviços. E aí sim, quando nós falamos dessas organizações de serviços, estamos falando que o principal beneficiário dentro desse contexto das organizações de serviço aqui, nesse tipo de organização, é o público que tem contato direto, ou seja, o cliente. E aí nós temos essas organizações de serviços, pode ser hospitais, escolas, serviços sociais, né? Hoje tem muitas essas prestações de serviços, as pessoas que abrem empresa de manutenção. Por exemplo, tem algumas empresas que elas são prestadoras de serviço na área de limpeza, na área de jardinagem. Então, são as empresas. E aqui a gente trouxe só alguns exemplos, como hospitais, escolas, serviço social. Nesse aqui entra aquilo que atende a sociedade do ponto de vista dessa atenção social, de acompanhar, ver o que aquela pessoa está necessitando ou aquela comunidade está necessitando, encaminhar relatórios, requerimentos para que haja políticas públicas destinadas ou até mesmo fazer algumas campanhas. Nós estamos vendo muitas campanhas sendo feitas atualmente até para que consiga levar o alimento à mesa de algumas famílias que estão sem alimento diante do atual momento mundial em que estamos vivendo. Não é uma questão exclusiva do Brasil, é uma situação mundial, onde nós sabemos, e aqui se fala do Brasil, que é onde nós moramos,
mas outros países também estão passando por dificuldades, justamente no sentido de atender às necessidades básicas no todo dos seus cidadãos, né? Então, nós temos aqui que o público é o maior beneficiário dentro dessas organizações aqui de empresas e serviços, porque elas estão abertas justamente para servir o público. Nessas organizações, nós temos aí os profissionais, eles precisam atuar sempre para garantir o bem-estar de seu público, que são os clientes, né? E aí nós temos que trabalhar com essa concepção daquilo que é público, mas de direito privado, que aí tem-se esse nome aqui de cliente. Na administração, a gente trabalha muito com essa concepção de clientes, mas quando nós trabalhamos na concepção mais de uma visão do estado de bem-estar social e trabalhamos com o atendimento dos órgãos públicos, né, que são da estrutura do Estado, nós trabalhamos com a denominação de usuários, né? Daí porque se fala os usuários do SUS, porque o SUS não tem cliente. Cliente é quando você tem a prestação de serviço e você paga por esta prestação de serviço o valor que o proprietário da empresa cobre. O SUS, por exemplo, é um sistema de saúde onde foi criado e é estruturado e gerenciado pelo próprio Estado. Então, dentro desse contexto, nós pagamos os nossos impostos para usufruirmos dessa prestação de serviço, mas não podemos ser tratados no SUS como clientes. Somos tratados, essa é uma linguagem da administração para as organizações privadas. Para as organizações públicas de direito público, aí somos os usuários, bem como a questão da escola também. Tivemos uma linguagem aí, principalmente no período neoliberal, e a linguagem neoliberal que traz essa questão de cliente, a clientela escolar. Não, a clientela escolar ela existe e é apropriado utilizar esse termo quando estamos falando para aqueles que estão em escolas públicas, escolas particulares, né? Quando estamos falando daqueles que estão em escolas públicas, né, seja da rede estadual, municipal ou federal, das instituições de ensino, municipal, estadual ou federal, então nós falamos de usuários do sistema educacional. Só dando essas explicações a mais, fazendo porque eu já vi muita gente, inclusive administradores também, né, referindo-se a escolas públicas, a clientela, falando a clientela da escola. Então, já vamos aprendendo isso daqui para não termos esses problemas e quando estivermos falando, às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimentozinho um pouco mais, ouviu, estudou um pouco mais do que nós, ou estudou conteúdos diferente do nosso e estão mais atualizados dentro de determinadas terminologias, tá? E aqui as instituições ou as organizações para o bem-estar público. Dentro desse contexto aqui, dessas organizações para o bem-estar público, a finalidade é servir ao público em geral. Aí nós temos aqui a polícia, corpo de bombeiros, departamentos de Estado, e aí quando eu falo departamento de Estado, eu falo da Secretaria da Educação, a Saúde, ou seja, a Secretaria, o Ministério, mas a Educação, a Saúde, a Segurança Pública, tudo aqui está dentro desses serviços público, né, que faz parte dessas organizações para o bem-estar público. Aí temos as polícias estruturadas com comando geral, os comandos regionais, né, e os postos policiais, né? O problema central nesse tipo de organização, ele está relacionado com o controle democrático, ou seja, é onde nós, enquanto cidadãos, podemos opinar e podemos reclamar, mas está ocorrendo muitos delitos no meu bairro, então o que isso está acontecendo? Está faltando segurança pública, então nós podemos usufruir ou utilizarmos dos meios de comunicação, que também eles são empresas privadas, mas de serviço público, né, de interesse público,
para reclamarmos e colocarmos ali as nossas reivindicações e até mesmo expressar a nossa indignação, né? Porque na maioria dos casos, são mesmo descasos em relação ao atendimento, né? E aí esse é de controle democrático, ou seja, com a participação do cidadão. Esse controle democrático externo, ou seja, o público deve ter os meios de controlar os fins para que servem as organizações. Daí nós temos, geralmente, os conselhos, seja da saúde, seja na educação, existe os conselhos, eu participei do Conselho Estadual de Educação, né? E aí as reuniões que a gente tinha também do Fórum Estadual de Educação, com representantes dos diversos segmentos da sociedade, representantes dos pais de alunos, representantes dos estudantes, representantes das comunidades quilombolas, representantes das comunidades dos povos indígenas, representantes dos municípios, né? Representantes das instituições particulares de ensino, porque aí nós temos esse controle passa a ser um controle democrático com a participação dos cidadãos nas definições daquilo que deve fazer parte de uma prestação de atendimento que, de fato, atenda às necessidades das sociedades, né? Como dentro do Fórum Estadual da Educação, nós organizamos, fizemos as conferências municipais, fizemos as conferências estaduais e, por fim, fomos à delegação para Brasília para participarmos da CONAE, que é a Conferência Nacional de Educação. Tudo isso para quê? Para darmos os rumos que a educação do país necessita. E aí, sim, através das discussões na CONAE, onde estavam presentes mais de 5.000 pessoas, educadores e membros da sociedade, representantes dos diversos segmentos da sociedade no geral, ficamos lá por uma semana debatendo até formularmos o documento, o texto base do documento que foi para o Plano Nacional de Educação, que posteriormente foi para o Congresso e sofreu algumas alterações, mas, enfim, foi aprovado um Plano Nacional de Educação. Então, eu estou falando isso para vocês para dizer que existe este controle, essa que as organizações para o bem-estar público, existe esse controle democrático, e esse controle democrático está justamente ancorado na participação dos cidadãos nos meios de controle dessas organizações, né? Veja que Etzione, a Lakatos, aqui ela vai abeberar-se mais uma vez lá em Etzione, para dizer que as organizações caracterizam-se, aqui estamos falando das organizações formais, pela divisão do trabalho, do poder e das responsabilidades de comunicação, né? Então, veja, como é que estão organizadas essas organizações formais. Elas estão organizadas justamente, elas caracterizam-se por essa divisão do trabalho, a divisão do poder, a divisão das responsabilidades e pela comunicação que é estabelecido dentro dessas organizações. Veja que aqui nós temos a presença de um ou mais centros de poder nessas organizações. Tem aqui a substituição de pessoal, que às vezes é necessário para que flua bem as atividades para as quais e as finalidades para as quais essas organizações foram criadas, né? Daí nós vemos por que sempre existem algumas trocas ou de secretários de Estado, trocas de ministros, porque às vezes não está cumprindo bem o seu papel frente àquela pasta, e às vezes se troca muito chefes de setores, diretores dentro das instituições, da secretaria, tem as diretorias, tem as gerências, né? Tem as coordenações, tem as gerências dentro das secretarias, e às vezes se troca essas pessoas que são responsáveis porque eles não estão atendendo a contento os objetivos dessa instituição. Então, por esta razão, aqui a Lakatos, ela traz
fala dessas, como é que se caracterizam essas organizações, pela divisão do trabalho, a divisão do poder e das responsabilidades e de comunicação, né? Ainda nas organizações formais, vejam que nós temos aqui organizações formais modernas, né? Existe aí a racionalidade e a percepção das necessidades de responsabilidades conjuntas, que constituem traços predominantes no processo administrativo, né? Por exemplo, um chefe de Estado, né? Ou um governador, por exemplo, aqui, ele pode ter o secretário, mas se lá numa secretaria o seu secretário fizer algo que fere a responsabilidade, esse secretário pode ser incriminado, mas o governador também ele vai ser responsabilizado, porque a responsabilidade era dele de, inclusive, nomear esses responsáveis por cada pasta. Dentro de uma secretaria, eu estou falando aqui de órgãos públicos, porque é onde eu tramito, né? Por ser servidor público da área da educação. Mas se um secretário ele nomeia alguém para ser um diretor, ou diretor de educação básica, ou diretor do ensino médio, né? Ou um coordenador de educação básica, um coordenador de educação infantil, né? Mas que está dentro da educação básica, mas aí nós falamos do ensino médio ou da primeira fase do ensino fundamental, e essa pessoa não cumpre com o seu papel. E aí essa pasta é penalizada pelos órgãos de controle, os órgãos externos de controle. Então, o secretário vai responder, porque ele é que tem o poder, né? E aqui, por isso que aqui fala da questão do poder, ele tem o poder e o dever de acompanhar todo o andamento da sua parte, e em casos que esteja ferindo a legislação, ele tem a responsabilidade e o dever de substituir essas pessoas nesses setores, né? E também exigir que seja cumprido a função e os objetivos daquela pasta, né? E aqui, a divisão do trabalho, vamos pontuar um pouco mais lá dentro do que a Lacatas colocou. O que se dá na divisão do trabalho? A divisão do trabalho é cada vez mais necessária em função desse desenvolvimento industrial capitalista, né? Vejam que, quando nós vivíamos lá no período ainda das oficinas, né, de uma produção manufatureira, existiam os oficiais. E aí a pessoa que fazia, digamos aqui, a pessoa que fazia um sapato, ele era responsável para criar o modelo do sapato, era responsável para cortar a matéria-prima, no caso, o couro, era o responsável para dar a tintura desse couro, era o responsável para costurar esse sapato, era o responsável para criar o solado, para criar o salto. Tudo era uma pessoa que fazia o trabalho certo. Então, ele tinha o controle dessa produção, desde a matéria-prima, da seleção da matéria-prima lá, o tratamento dessa matéria-prima, até chegar ao ponto de poder ser utilizado para a confecção do sapato, e também tinha o controle de todo o processo da produção. Quando vem a Revolução Industrial, já vai ocorrer aí uma divisão do trabalho, as pessoas já vão se aperfeiçoando em funções específicas para que haja uma maior produtividade, né? Digamos que alguém na metalúrgica, né? Alguém que é responsável para fazermos, depois que os engenheiros criam o design de um carro, né? Isso está aprovado por toda a diretoria da empresa, né? Então, vamos para a linha de produção. Por isso que se fala linha de produção, porque não é uma pessoa só que vai fazer, né? Aí nós já tivemos alguém que pensou no desenho do carro, já tivemos toda a parte estética, né? Que foi pensada por alguém, agora vai para a linha de produção, vamos adequar alguém que vai adequar o maquinário dessa empresa, dessa indústria, para produzir aquelas peças, né? Mas digamos que essas peças podem não ser produzidas todas pela mesma empresa. Pode que uma empresa aqui do Brasil produza a porta, pode que uma empresa do Japão produza os faróis,
Pode que uma empresa argentina produza o ar-condicionado que vai ser utilizado neste veículo, e aí nós temos alguém que vai para a linha de montagem. E aí temos pessoas que são exclusivamente responsáveis para montar as portas, outros para montar os vidros, outros para montar as rodas, né? E essas pessoas eles se especializam muito bem nessas funções, e isso dá uma agilidade no processo de produção, porque isso vai passando o produto da sua fase inicial até a sua fase final, vai correndo pelos trilhos e em cada estação vai sendo aprimorado. Digamos ali, aquele pessoal que fica na Fórmula 1, responsável pela troca de pneus, né? Vejam que velocidade eles têm para fazer uma troca de pneus, né? Aquilo porque eles se especializaram para fazer aquilo ali, trocar o pneu. Então, eles desenvolveram habilidades específicas que faz aquilo com mais rapidez, né? Então, para isso vem a divisão do trabalho. Estou dizendo isso para vocês para compreendermos melhor o porquê dessa divisão do trabalho, para dar agilidade no processo da produção dos bens e serviços, né? Então, veja que isso é necessário no mundo capitalista, porque quanto mais eu produzir, mais eu terei produto no mercado, e se eu vendo mais, é lógico que eu terei mais lucros, né? Que é a visão, a linguagem do capital, né? É o lucro, né? A distribuição, aqui ainda nas organizações formais, a distribuição de autoridade e responsabilidade, como isso se dá? A autoridade, ela é a base da responsabilidade e deve ser delimitada, não é poderes absolutos de alguém, né? Tem que ter, por isso que nos estatutos das instituições, né, existem os deveres, no organograma, existem os deveres de cada setor, e aí, inclusive, com a responsabilidade do gerente, vou colocar aqui o nome de gerente, né, da gerência de cada setor, o que ele tem que fazer, porque não pode se dar uma autoridade sem limite, que aí corre o risco, o homem, pela sua própria natureza humana, corre o risco de ele exceder-se. Sem ter essa prerrogativa dos poderes absolutos, né, que era, digamos, era o primor da monarquia absolutista, né? Nós já encontramos alguns chefes se excedendo, né? Aí vem até como alguns sendo processados por abuso de poder. Imagine se esse poder não seja delimitado, né? Aí o Fayol, ele diz que a autoridade é o direito de dar ordens e o poder de exigir obediência, nesse sentido, obedecer o que é tratado aqui. Conceituando-a ao mesmo tempo como poder formal e legitimado. Então, é um poder formal, está formatado, tem que ser assim, e é legitimado pelas ações para atender aos objetivos e à finalidade das organizações. A presença de um ou mais centros de poder. Isso aqui, a Ayala Cattos, ela traz isso, e ela fala que isso acontece para quê, né? A presença de um ou mais centros de poder tem por finalidade controlar os esforços centrados da organização e dirigi-los para alcançar os seus fins. Esses centros fazem uma revisão contínua da atuação da organização, remodelando a sua estrutura onde e sempre que for necessário para aumentar a sua eficiência. Por isso que nós temos aí as empresas que estão sempre reformulando. Nós temos as empresas, a indústria automobilística, que todo ano eles lançam um modelo novo. Para que isso? Para atender a demanda da sociedade que quer algo diferente, né? E então, eu vou comprar um carro aqui ano 2021, mas esse modelo que eu estou aqui comprando do ano 2021, mesmo modelo que foi produzido lá em 2015, não, eu tenho que mostrar que estou possuindo algo mais atual possível, né? É uma exigência, vou dizer que não é uma exigência, mas é uma condição que os homens se permitem a querer sempre mostrar aquilo, se mostrar. Vocês já ouviram isso, as pessoas dizer, mas está querendo se mostrar, né? Então, isso é algo, uma característica que faz parte do dia a dia
das pessoas, né? Então, as empresas atendem essa demanda. E aí veja que essas organizações formais, toda a organização formal só existe se apresenta uma clareza dos seus objetivos. Tem que ser claro por que eu vou existir, o que eu vou produzir, para que eu vou produzir, para quem eu vou produzir, né? Os objetivos, ele se refere ao que se pretende atingir em uma determinada situação. Veja que quando determinados objetivos eles são atingidos, aí se cria outros objetivos. E aí, na linguagem da administração, da contabilidade também, e até mesmo da gestão, e por que não dizer, da engenharia, vocês vão encontrar algo e vão estudar também sobre a questão da elaboração das metas a serem atingidas, né? E aí essas metas serão atingidas a partir do cumprimento dos objetivos da empresa, né? Aqui falando, prosseguindo aqui na nossa aula, falando agora das organizações informais, diz respeito refere-se ao padrão de comportamento estabelecido pelos indivíduos dentro de uma organização. E aí, a existência de organizações informais está relacionada à cultura, aos costumes, à amizade, simpatia dos indivíduos. Digamos aqui que estão todo mundo dentro de uma grande empresa, e aí decide-se criar, dentro dessa empresa, a prática do futebol. Vou trazer o futebol, porque diz que é uma paixão nacional, né? Mesmo eu não sabendo chutar a bola, né? Mas que é uma paixão nacional. Então, vamos criar. Mas, para criar o futebol, só faz sentido se existirem times diferentes. Então, vamos criar aqui os times, o setor Y contra o setor X, ou então os trabalhadores contra o time dos trabalhadores, o time dos líderes da empresa, dos chefes, né? Dos diretores. E ali cria está ligado a essa cultura do futebol, né? E aí coloca isso dentro de um espaço de relações sociais, e aí vão para a partida onde ali todos estão no mesmo barco. E às vezes o chefe leva um belo do chapéu daqueles que são subalternos, mas não tem problema, porque neste momento é uma instituição informal que está ocorrendo ali, né? Aí, para Lakatos, a formação de grupos informais, eles devem ao quê? A permanência constante de um mesmo lugar de trabalho, por exemplo, uma linha de montagem, e aí apresenta também, apesar da separação espacial dos locais onde estão as pessoas, a igualdade de função e oposição, por exemplo, elas são contramestres, né? Eles podem fazer esta oposição aí que eu acabei de falar para vocês. Assim, na separação espacial, nós estamos trabalhando sobre as organizações informais. Nessa separação espacial, existe posição de igual prestígio ou status como eletricista. É aquele exemplo que eu falei para vocês. Pode ser um setor X ou aqueles que trabalham em uma atividade X da empresa, elas possam formar o seu grupo para ir contra os de outro setor, né? A existência de um conhecimento ou interesses comuns fora da empresa, como vizinhos, correligionários, políticos, participantes de esportes coletivos, frequentadores de um mesmo clube, isso tudo vai influenciar dentro dessas formações, dessas organizações informais, né? E aqui nós estamos chegando já ao final da nossa aula. Eu acredito que esta aula de hoje nos abriu um pouco mais os horizontes, no sentido de compreender as organizações, o que são organizações formais, o que são organizações informais, e também o que são o terceiro setor, né? Que são aí as ONGs e as fundações. Nós temos ainda 2 minutos, se alguém quiser se pronunciar, falar alguma coisa, eu abro o espaço aqui agora para vocês se pronunciarem. Alguém quer falar alguma coisa relacionado ao que nós acabamos de ver?
Parece que está todo mundo calado, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Amanhã nós nos encontraremos. Desejo a vocês todos uma boa noite e não esqueçam de responder às atividades do fórum. Até amanhã, pessoal. Tenham todos uma excelente noite. Igualmente. Boa noite.